Fala, meus queridos, tudo jóia? Olha aí, ó. Eu sou fissurado pelos benefícios dos exercícios multiarticulares. O agachamento, então, nem se fala. É o rei dos exercícios, né? Duvida? É só entrar lá no meu stream, né, no Nerdflix, e joga aí, ó, agachamento. Vai aparecer um monte de coisa falando do agachamento. Ah, se você não conhece o Nerdflix, né, o meu streaming de aulas, são mais de 300 aulas, você paga aí apenas R$ 34,90 por mês, você tem acesso ilimitado a todas elas. E assim, se você quiser pagar por Pix, tem opções por Pix, eu vou deixar na descrição do vídeo e também vou deixar um comentário fixado. Mas aí o que acontece, né, pessoal? Eu falo que o agachamento é bom, por exemplo. Principalmente quando feito com amplitude completa, porque o agachamento com amplitude parcial tem sérias restrições, né? Tem um vídeo aqui falando sobre isso. Aí muita gente tem medo. E algumas pessoas até dizem, mas eu não posso fazer. E uma das coisas que faz as pessoas colocarem essas restrições, né, ou esses poréns, é a questão da coluna, né? Muita gente vai falar, mas tem retroversão, eu não consigo ficar com a postura reta, tem que ser uma postura perfeita, por aí vai. Mas até que ponto isso é real, ou isso é muito mais terrorismo do que ciência, do que evidência científica? Então é uma discussão importante. E hoje eu vou aproveitar um podcast maromba que trouxe algumas informações sobre agachamento, algumas boas, algumas nem tanto, e aí ele falou um negócio bacana, né? Sobre os 4 tipos de coluna, uma classificação que se você descobrir os 4 tipos de coluna, de repente isso pode ter uma implicação dos exercícios que você pode e que você não pode fazer. Então isso aí seria essencial. Pô, eu posso ir até quanto? Com amplitude? Qual o melhor treino para mim? Tá? Então eu falei ali do Nerdflix, né? Mas é principalmente para estudantes e profissionais da área da saúde, porque é um conteúdo mais de educação continuada, como ele tem certificado, né? Você pode usar se você está se formando lá, e para o profissional se manter sempre atualizado. Mas eu tenho a minha própria pós-graduação. É uma pós-graduação online, que a gente vai ter encontro mensal comigo, tá? Eu dou mais de metade das aulas, é uma pós-graduação comigo, é uma pós-graduação minha, que eu estarei lá coordenando, mas encontrando vocês todo mês. Então ela tem um plano especial para quem é meu seguidor, para quem já foi meu aluno. Eu vou deixar também na descrição do vídeo, vai aparecer um cardzinho aqui com o link da pós, você entra, tem WhatsApp para você tirar dúvida com a minha equipe, forma de pagamento, mas eu te adianto, você vai se assustar o tanto que a gente está fazendo um preço bom nesse início da pós, tá? Então não se esqueça de apoiar o meu trabalho deixando seu like no vídeo, colocando para seguir o canal, e para você sempre se manter informado do que eu posto por aqui, é muito importante você ativar as notificações. Então vamos lá, ver se o agachamento é ou não é para você. Então, gente linda, vamos lá, vamos dar uma assistida nesse vídeo. Deixa eu dar o play aqui para vocês. Paulinho, você acha que tem como essas duas pessoas fazerem um agachamento de uma maneira igual? Não, de jeito nenhum. Não nem tem agachamento, como. Nem remada. Isso aqui é extremamente interessante e eu gostaria que, principalmente as pessoas que lidam com o exercício, elas tivessem esse entendimento. Isso são 4 colunas totalmente diferentes e são 4 colunas normais. Só que você pega, por exemplo, a coluna do tipo 2 e compara com a coluna do tipo 4. Elas são muito diferentes. A coluna do tipo 2, você praticamente não tem muita curvatura lombar, lordose, e você praticamente não tem muita curvatura torácica, a cifose. Já na coluna do tipo 4, você tem uma mega de uma curvatura lombar, uma lordose bem acentuada, e você tem uma cifose torácica também bastante acentuada. Paulinho, você acha que tem como essas duas pessoas fazerem um agachamento de uma maneira igual? Não, de jeito nenhum. Não nem tem agachamento, nem remada, nem... Para você posicionar é completamente diferente. Exato. E quando você pega uma pessoa que fala assim, eu tenho uma hiperlordose. Não, às vezes ela tem uma lordose normal. Ela só é um tipo 4, que é uma lordose normal para aquele tipo de corpo. Aquele tipo de corpo, entendi. O entendimento disso, de que as pessoas são diferentes, faz a gente, por exemplo, falar para uma pessoa que vai fazer um agachamento, olha só, você tem muita lordose na lombar, você consegue agachar até mais embaixo. Você tem pouca lordose na lombar, talvez você, depois dos 90 graus, já vai começar a fazer uma retroversão e tenha que parar. Pegar esse tipo 2 agachando, por exemplo, dificilmente você vai conseguir fazer uma amplitude muito grande. Bem,
Olha só, começou até de uma maneira interessante, né, quando falou dos diferentes tipos de coluna, baseada na teoria do francês Pierre Rousseau. Eu acho que é assim que se fala. O artigo original em que ele propõe esses tipos de coluna, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Junto com os links do Nerdflix, para os meus livros, para pós e tudo mais. Só que aí, né, eu não estou falando da fala dele, estou falando do artigo original do Pierre Rousseau. Teve um erro conceitual que seria basear nessas classificações para fazer associação com degeneração ou problema de coluna. Tipo dizer, só coluna é desse jeito, você vai ter problemas de coluna, né? E aqui isso é algo questionável, né? Porque a coisa mais rara do mundo seria alguém estar dentro de um padrão perfeito e a gente conseguir fazer uma avaliação perfeita, né? Tipo, até porque tem influência de gordura, de massa muscular, uma série de coisas, e no olhômetro a gente pode errar bastante. E o outro problema seria esse salto, sabe? De dizer, tem um tipo de coluna associada com a dor. Não seria uma conexão direta, seriam saltos que não são necessariamente verdade. Tipo assim, seu tipo de coluna, ele tem a ver com você ter hérnia, e você ter hérnia tem a ver com você ter dor ou ter problemas. E aí, gente, a gente precisa entender que ter hérnia, ter uma imagem alterada, não tem nenhuma associação com dores ou restrições. Eu fiz um vídeo sobre isso no meu canal do YouTube, mas aí se você quiser estudar de maneira mais aprofundada, é só entrar no Nerdflix e jogar hérnia, né? Aí você vai jogar hérnia, você vai ver as aulas em que eu trato de coluna, e aí eu falo bastante dessas questões. Então, isso é muito importante a gente perder esse medo, não ficar nesse terrorismo por causa de uma hérnia ou de uma alteração de imagem. Inclusive, o rapaz do vídeo falou algo bacana, né? Que ele fala que não existe um padrão. E isso aí realmente é algo interessante. E aqui, né, fica a dica da turma da posturologia. O que acontece, meu irmão? Os malucos vão fazer uns cursos, né, desses aí de final de semana, de certificação em postura, não sei das quantas, e no outro dia o cara tá mais preocupado em achar defeito nos alunos dele do que em treinar. Quem nunca passou por isso? Você posta um vídeo lá, né, treinando, de um aluno seu treinando, vem um cara e dá um diagnóstico que parece que o aluno vai morrer amanhã. Esse cara tem isso, tem aquilo outro. O pobre do aluno do cara vai começar a cagar em pé, né, com medo de sentar e morrer. Então, essa mensagem ela é muito importante. Não existe coluna ruim, coluna estragada, coluna torta. Porque, assim, ruim, estragado, torto, partiria de um pressuposto que existe um padrão de normalidade, uma coluna perfeita, uma coluna com ausência de qualquer problema. E isso não existe, né? Então, assim, cara, esses cursos de análise postural são tudo picaretagem, tá? Joga lá postura no Nerdflix e você vai ver uns negócios bem bacanas. Você pode até jogar também, além de jogar postura, né? Você vai ver muita coisa bacana, você pode também jogar terrorismo. Joga terrorismo e você vai entender isso aí com calma, você não vai mais ser enganado por esse tipo de picareta. Agora, no final, esse cara dá uma cagada importante. Cagada não de sorte, cagada de fazer cocô mesmo, né? É quando ele diz que retroversão, ele insinua, na verdade, que uma retroversão pélvica seria perigosa. Eu tenho um vídeo aqui que depois vocês procuram, é legal esse vídeo, cara. Eu acho muito bacana ver os vídeos antigos, né? Fala, eu acho que eu melhorei um bocado, né? Tem uns vídeos eu falando mais devagar, de uma maneira esquisita, assim, gravando. Mas o conteúdo vale a pena vocês olharem, é curioso esse vídeo. Isso foi amplamente estudado e desmentido, esse negócio de retroversão pélvica ser perigoso. Na verdade, né, o estudo mais consistente, o estudo mais forte, que sugere que uma flexão de coluna acentuada ou receber carga com uma flexão de coluna acentuada possa estar associada à hérnia, ele não foi feito com coluna de humanos. Ele foi feito com cervical de porcos que flexionavam 12 graus e recebiam uma compressão de 1.500 newtons. Então você deixa o disco no meio de duas vértebras, flexiona ela 12 graus e comprime ela com 1.500 newtons. Considerando a força da gravidade, né, considerando a aceleração aí, né, da força da gravidade, que daria aí uns 10 metros por segundo ao quadrado, uns 1.500 newtons seria, sei lá, uns 150 quilos. Só que mesmo que você agache com 150 quilos, tem um detalhe. Enquanto você vai agachando, a sua coluna ela vai deformando, as curvaturas vão se alterando, e essa compressão que está na barra de agachamento, ela não fica constante, né? Ela não fica necessariamente só em uma vértebra. Ela vai ser distribuída, essa força vai ser dissipada, então acaba que a compressão não é exatamente essa. E aí vem outro detalhe importante, né? Essa questão assim, será
que esses 12 graus seria algo que a gente encontra no dia a dia, que o seu aluno faz quando ele faz um agachamento, isso aí é importante dizer pelo seguinte, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um estudo de um cara chamado Bible, né, parece Bíblia em inglês, mas aí tem diferença da quantidade de letra, em que ele faz o seguinte, ele coloca diferentes pessoas para fazerem flexões máximas de coluna, então o cara vira lá um tatu-bola, e depois ele fazia atividades diárias, tipo, por exemplo, qual seria a atividade diária que é o maior extremo? É você deixar a perna esticada e tentar pegar um objeto no chão. Fica aí você, deixa a sua perna esticada e tenta encostar na ponta do dedo. Sua coluna vai curvar inteira. Aí, de repente, você pode falar, putz, isso aí é o máximo que minha coluna consegue ir. Não. Mesmo quando você fica com a perna esticada e tenta pegar lá no seu dedão, que você fica bem curvado, você não chega aí a 60% da capacidade de flexão da sua coluna. Então, você não tem algo extremo acontecendo quando você agacha, tá? Tanto que na zona de flexão natural da lombar, tem estudos que fizeram diferentes ângulos de flexão e extensão com compressões de 2.000 newtons, o que é maior do que foi feito naquele estudo da cervical de porcos, e esse foi com coluna lombar de humano e verificou que não tem problema. É uma faixa segura, que são esses ângulos de flexão e extensão. Então, dentro do que é esse padrão normal de movimento da coluna, independente do tipo, uma retroversão não seria problemática. Inclusive, né, o agachamento a 90 graus é uma bela de uma porcaria e aumenta o risco de lesão e de dores no joelho, por exemplo, além de te trazer menos resultados. Por isso que amplitude de movimento é uma coisa maravilhosa, é mais importante do que carga, do que tudo. Se você tivesse que escolher entre colocar peso no exercício ou fazer com maior amplitude, coloque maior amplitude. Tem estudos comparando hipertrofia, eu tenho as aulas sobre amplitude, comparando ganho de força, comparando tudo. Até perda de gordura é melhor quando você coloca amplitude ao invés de carga. Eu sei que isso pode te impressionar, né? Assim, caraca, mas calma lá. Não tem problema fazer uma pequena retroversão e blá, isso não é associado. Sim, por isso que eu falei. Joga lá, coluna no Nerdflix e você vai ter bastante coisa interessante. E saber disso é essencial, né? Não apenas se você é praticante, mas principalmente se você prescreve treino ou vai prescrever, estudante ou profissional, porque a dor lombar, ela é muito comum, né? 90% da população vão sentir dor lombar em algum momento da vida. E aí, né, a galera vai começar a ter medo, vai começar a catastrofizar, vai começar a achar que tem que fazer não sei o que. Cara, e tem esse vídeo, né, que eu explico detalhadamente os mitos sobre dor lombar, né? Então, é legal porque o estudo que fala disso, eu vou deixar esse estudo também aqui na descrição do vídeo, ele fala, cara, a coluna foi feita para se mover em todas as direções. Má postura não tem nada a ver com dor na coluna, né? O fato de você ter uma dor esporádica não quer dizer que você vai ter uma lesão grave, não quer dizer que isso vai progredir. Então, assim, gente, se você sente dor lombar, o que eu recomendaria para você? Duas coisas. Primeira coisa, observa a demanda do seu dia como um todo, que dor normalmente é uma desproporção entre demanda e a capacidade da estrutura. Então, de repente, você chega lá e fala, eu fiz um agachamento, minha coluna doeu. Cara, mas você passou o dia inteiro sentado, né? Você ficou o dia inteiro numa mesma posição. Coisas assim, ficou andando com calçado complicado, né? Cara, coisas assim geram uma demanda muito maior do que a do agachamento propriamente dito. Então, às vezes, o fato de você passar o dia inteiro sentado está gerando uma demanda pior do que a que você gera agachando. E outro ponto importante é o medo. Né? Quando você tem medo, você fica hipervigilante na postura, nos movimentos, esse medo gera um negócio chamado cinesiofobia. E ele vai fazer com que a dor seja aumentada. Esse artigo, né, que fala dessas questões é muito bacana. É do O'Sullivan. Quando vocês olharem na descrição do vídeo, ele vai estar lá. Então eu repito o que eu disse no começo. Se você é estudante ou profissional de uma área que envolve prescrição de exercício, confere as aulas no Nerdflix sobre coluna. Joga lá, coluna. Faça isso. Lá você vai aprender a verdade na perspectiva de quem prescreve exercício. E não na perspectiva de quem recomenda repouso e manda as pessoas tomarem remédio. Pelo amor de Deus. Porque se você não estudar de maneira aprofundada, você vai ficar vítima, né? Desses profissionais que vão chegar para o seu aluno vai voltar cheio de recomendação tosca. Ai, você não pode mais agachar, você não pode fazer leg press, você não pode correr. Você vai ter que ficar 10 dias sem pegar peso, você não pode fazer musculação, você vai ter que ir para água e tome esse remédio. De preferência, né? Se você puder fazer uma cirurgia, aí que o cara vai ser o cara mais feliz do mundo, que ele vai ganhar uma graninha boa abrindo você pra nada, porque na maior parte dos casos, o que as evidências científicas dizem é que o melhor remédio que você tem para dor na coluna é se exercitar. Se exercitar, tem algum exercício específico? Não, pô, tem estudo dizendo que andar
é bom, é tão bom pra dor na coluna quanto você ficar fazendo aquelas firulas malabarísticas lá que daqui a pouco o cara tá igual o Marilyn Manson, né? Dando uma chupeta em si mesmo. Então, não tem muita frescura não, né? É acabar o medo e acabar com os mitos. E lembrando, né, que se você quiser apoiar o meu trabalho, você pode se tornar membro, começa a partir de R$ 4,99 e eu te dou acesso a conteúdo exclusivo, além de te dar preferência na hora de responder as dúvidas. E se você é profissional, isso é muito importante. O nome da minha pós-graduação é Alta Performance em Prescrição de Treinos. Cara, eu vou pegar você pela mão e ao longo de 2 anos, se você estiver bem, né, você vai saber o que você precisa saber para prescrever exercício de maneira cientificamente basada, segura e eficiente. Paulo, mais 2 anos, não sei se eu consigo. Tá bom, a gente prorroga isso até 1 ano, eu não sei se eu consigo, a gente prorroga até 2. Mas vai dar certo, pô, a gente se encontra todo mês, é muito bacana, tá bom? Então, transmita essa mensagem adiante para acabar com o terrorismo, com as firulas e com as frescuras, e aguardo vocês nas próximas.